Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma das nossas conversas com propósito, em que hoje vamos estar aqui a falar com a nossa integrante da comunidade, a nossa incrível Vilânia, que é a primeira live dela aqui conosco. E vamos estar a falar sobre desenvolver o nosso potencial, a nossa autenticidade, mas o tema vai muito além disto e vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar sobre isto. Então vai ser aqui uma live muito, muito interessante, muito especial. Ainda por cima, neste sábado estivemos juntas no nosso encontro presencial, então acredito que também vão surgir algumas coisas daquilo que falámos no nosso encontro de sábado. Então vou aqui esperar que ela entre. Ok, a Helena já está aqui. Vou agora convidar. Que aconteceu aqui um problema de energia, então a Helena ficou sem luz e era impossível termos feito a live, mas estamos aqui hoje para conversar com vocês e acredito que vai ser uma conversa muito gostosa. Oi, tudo bom? Finalmente, luz. Haja luz! Ai, Ai, tá boa? muito bem. Depois de sábado, né, também. Meu Deus, era o que eu estava a dizer, muito intenso. Boa noite, Flora. Olá! Ainda em recuperação pós fim de semana intenso, né? Não intenso só de horário, mas mesmo de energia, né? Foi mesmo, foi forte. Foi muito bom. Consegues me Tá, ouvir? consegui. É a mesma pergunta que eu ia te fazer, tu me fez. Consegue me ouvir bem? Eu consigo te ouvir bem. Tu consegues me ouvir bem? Sim, Boa, perfeito. Olha, deixa eu só aqui. E consegues me ver bem? Só para confirmar. consigo. Ok, boa, perfeito. Desse lado está tudo ok, gente. Confirmem se conseguem ouvir e ver-nos bem. Que às vezes com a chuva a internet não está tão boa, então para ter certeza que desse lado está tudo ok. Para a nossa conversa aqui de hoje. Olha, em primeiro lugar, quero te agradecer por estares aqui. É um prazer para mim ter-te aqui conosco. E eu vou primeiro pedir que tu te apresentes, mas de uma forma diferente. Quem é a Vilânia sem todos os títulos e sem todos os papéis que ela desempenha? Quem és tu? Bom, primeiramente, eu sou uma mulher altamente sensível Hum, e desse lugar, né, da alta sensibilidade, eu vejo o mundo de uma forma diferente, mais poética, mais sensível, mais humana. Eu acho que não é à toa que o tema da live é desenvolver o potencial e a autenticidade, né? E essa é a vilã, eu sou, além de todos os papéis, né? Mãe, filha, mãe de pets ainda, tia, esposa, né? Amiga. Mas eu acho que algo que está no fundo mesmo de quem a vilã é essa sensibilidade mesmo. E essa vontade de explorar esse lado da vida humana, do ser humano, que é a questão, né, de quem de fato somos, o que de fato estamos fazendo aqui. Sempre desde pequena, né? As minhas perguntas nunca eram eu vou perguntas de crianças e coisas. Não, eu estava sempre a observar a vida, as pessoas. Eu lembro de ir para casa das minhas amiguinhas no Brasil ainda, ou das vizinhas, para prestar atenção em como a dinâmica familiar na casa delas funcionavam, como eram as coisas, ou seja, eu nunca fui uma criança que estava preocupada, tinha perguntas assim simples, né? Eu sempre questionei as coisas, sempre fazer perguntas difíceis, né? E com essa sensibilidade muito presente, sabe? Sempre muito presente. Como é que foi para ti crescer com essa sensibilidade, sabendo que a maioria das pessoas à tua volta se calhar nem entendia? Bom, eu acho que hoje em dia se entende mais, né? Tem mais conteúdo, mais estudo
falando sobre esse aspecto, que é um traço, né? Mas crescer com essa sensibilidade, não só na minha família, mas eu acho que no mundo é um grande desafio, né? Porque a gente, não só hoje, mas eu acho que já no meu tempo, na minha infância, o mundo já era como era hoje, né? E hoje muito mais desumano do que antes. Eu acho que quando eu era pequena eu já sentia o impacto desse mundo mais racional, mais que aprendeu, né? Desaprendeu sobre o que de fato é ser humano e priorizou a parte muito mais racional, lógica, concreta das coisas, do não sentir, do não entrar em contato com essa nossa dimensão, né, afetiva. Então, crescer a partir nesse mundo, né, e também aspectos individuais aqui da minha família, eu acho que foi desafiante para mim, e que de fato me levou para caminhos não potentes de mim, né, de me perder, de me desencontrar mesmo da minha essência, Anular também, não é? anular essa sensibilidade. E eu tentei adaptar-me, né? Óbvio, porque eu acho que por trás de tudo isso existe um mistério divino que sabe exatamente o que está fazendo e por que que a gente nasceu nessa família, nesse tempo. Isso agora, né? Depois de adulta, eu fui. Sim, quando eras criança e adolescente, com certeza não tinhas capacidade Não, de enxergar claro que isso. não. Era muito difícil, né? Eu não tinha a minha idade cronológica, sabe? É como se eu sempre Como se fosse estivesse mais assim, avançada. é, matural. A minha maturidade emocional foi à frente da idade que eu tinha, né? Sempre foi à frente. Claro que não só pela questão da alta sensibilidade, a alta sensibilidade é algo que a gente nasce com ela, mas a partir dessas experiências, né, da vida, principalmente na primeira infância, adolescência, isso pode ter desfechos, né, positivos ou não, né, a depender da forma como a gente é cuidado, é visto, as nossas necessidades emocionais são atendidas ou não, né? Mas eu vivi experiências que hoje eu sei que precisava ser assim para eu estar onde eu estou agora e ter me tornado a vilânia, né? A vilânia que eu sou agora. Uhum. Acho que eu respondi. Meu Deus, como é que a pergunta do quem és tu? Sem te apresentares com os teus papéis, o que é que isso dá, não é? Porque realmente tu vais a tua, ao que é mais profundo teu. E o que tu estavas a dizer, né, de seres uma pessoa sensível e de não te sentires compreendida no mundo por essa sensibilidade, que hoje em dia, pior ainda é, né? Hoje em dia, se calhar serias vítima de bullying, de cyberbullying, de bullying nas redes sociais, todo tipo, tudo e mais um pouco. As pessoas estão ainda mais desconectadas, ainda com mais desamor, ainda com mais falta de atenção umas para com as outras, provavelmente ias sofrer ainda mais do que aquilo que sofreste na tua época, não é? E, e é muito interessante o que tu estavas a dizer, porque as pessoas elas têm medo dessa sensibilidade, porque têm medo da vulnerabilidade. As pessoas, quando não sabem lidar com a sensibilidade e com a vulnerabilidade do outro, é porque também não sabem lidar com a sua vulnerabilidade e com a sua sensibilidade. Porque sensibilidade é o que? É sentir. Senti. E muitas pessoas não estão prontas para sentir. E por isso é que nós acabamos por fugir disso. Então, quando tu vês alguém sensível demais, tu até acabas por gozar com aquela pessoa, ou dizer, não precisa de ser assim, és muito intensa, nem tudo tem um porquê, nem tudo é assim tão profundo, né? Tu estavas a falar relativamente às tuas perguntas que eram diferentes das outras pessoas e que provavelmente acabavas até por ouvir, mas essa pergunta não faz sentido. E brinca com coisas da tua idade. Mas porquê? Porque se calhar as pessoas que diziam isso também não estavam à vontade em lidar com, com a sua própria sensibilidade e com a sua própria vulnerabilidade. E por isso é que também não sabiam lidar contigo, nesse sentido. Ah, eu acho que nós, enquanto sociedade, né, aprendemos a deixar o profundo de lado, né? Assim,
suspender um pouco, deixar para depois. Como eu disse agora há pouco, né? O sistema que a gente vive que priorizou, né, o lado mais masculino, mas não o masculino saudável, né? O masculino que é destoado, que impõe o poder às pessoas, né? O controle, enfim, que tira o outro do seu lugar de autonomia e de autenticidade, né? Então, eu acho que foi muito difícil porque o profundo sempre foi colocado de lado, os afetos, né? E eu consigo perceber que estar no mundo para mim tem a ver com com essa sede de mostrar e né, de trazer que essa parte é que na verdade essa nossa porção é que na verdade comanda todo o show, comanda toda a nossa vida, né? A gente não pensa antes de sentir. O pensamento, o significado, qualquer tipo de racionalização que a gente tenha vem depois de algo ter nos atravessado e a gente ter sensorialmente, né, É sentido. percebido algo no nosso corpo, né? Exatamente. Antes da razão, antes do pensamento, tem a senso-percepção. Então, tudo atravessa o corpo. Tudo atravessa o corpo. Uhum. Antes de perguntar o que ia perguntar, tenho que dar boa noite à minha irmã. Ela obriga-me sempre que ela entra numa live, eu tenho que dizer boa noite. Boa noite, Nádia. E agora voltando aqui à parte séria. Boa noite, Nádia. Obrigada, Vilânia, por validar. Ela precisa dessa validação. Houve uma coisa que tu disseste, até já aqui para entrar no nosso tema, que tu disseste que o tu teres sentido isso, não é? Que a tua sensibilidade não era compreendida, não era acolhida, que as tuas necessidades não eram atendidas também, não é? Como tu precisavas, isso acabou por abafar o teu potencial. Sim. Quando é que tu começaste a ter consciência disso? E vamos lá. Acho que antes de eu terminar a faculdade, né, a licenciatura de psicologia, eu. Opa, entrou aqui alguém na live com um arroba muito giro, ressignificando histórias. É sobre isso Ah, que eu vou falar agora. Ressignificando histórias. Depois tem que ver esse perfil. sim. Quando eu percebi, assim, de fato, foi quando o meu corpo começou a reclamar. Hum, Eu acho que isso não é uma história única minha. Muitas pessoas percebem que o seu potencial barra autenticidade, né, ficou ali esquecido, reprimido, quando o corpo começa a reclamar. E aí, às vezes, o corpo só reclama baixinho e às vezes o corpo grita alto, né? E eu percebi mesmo assim, porque até então, vou contar uma coisa aqui, uma curiosidade. Eu comecei a fazer psicologia achando que eu ia atuar somente na área das organizações, né? tem. Sim, que inclusive trabalhei muitos anos nessa área e tudo. E quando eu fui fazer os estágios clínicos, que eu entrei em contato com a clínica e com esse lugar, né? Eu fiquei completamente. Eu fui capturada por aquilo. Sabe quando você é apanhada de surpresa? Quando você pensa que gosta de algo e depois você prova outra coisa e você. "Ah, eu gosto mais disso do que disso?" Foi isso que aconteceu. Então, nessa altura, a gente no Brasil, a nossa formação, quando a gente vai fazer os estágios, exige que a gente já comece a fazer o nosso próprio processo terapêutico. Ah, isso devia ser obrigatório também em Portugal. É, no Brasil é obrigatório. Só que eu estava adiando, quer dizer, desde que a gente já começa a entender que a gente vai começar, né, a atender, já é um pré-requisito e a gente já tem que procurar a nossa própria terapia. E eu estava adiando, e eu só comecei a fazer de fato quando eu comecei a atender. Tipo, eu podia ter começado antes, mas eu deixei para a última da hora, né? Aquela coisa. Né? E eu realmente fui depois de eu ter descoberto uma doença autoimune. Isso no ano de
antes de eu terminar, 12, 13, 14, 15, 2012, por aí, entre 2010 e 2012, porque eu passei muito tempo indo em médicos para tentar descobrir realmente de fato o que estava acontecendo e não se descobriu. Eu fui descobrir quase 2 anos depois, porque naquela altura nem se falavam, né, em doença autoimune. Então foi quando de fato realmente pronto, agora não posso mais adiar, né? E na altura eu lembro que o médico que me acompanhava, nem foi o médico que descobriu o diagnóstico, foi o meu ginecologista da altura, que disse: Olha, Vilane, eu acho que seria interessante você agora começar o teu processo terapêutico. Hum. E foi a partir dali que eu comecei a desbravar o meu mundo, né? E aí o autoconhecimento entrou na minha vida, assim, com muita força. E até hoje ele nunca mais saiu, porque até então eu nunca mais parei de fazer terapia. Tive alguns momentos, né, de pausas, mas assim, nada muito durante muito tempo, porque como eu sou uma mulher muito conscienciosa, como fala aqui em Portugal, português de Portugal, mas no Brasil é consciente, né? Eu não consigo passar muito tempo sem refletir sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sabe? Essa parte bem profunda, né? Do Sim, porquê, de procurar respostas. sim, de procurar não só fazer boas escolhas. Eu tenho muito essa coisa das boas escolhas, mas de fato foi nessa altura que, quando eu comecei a terapia e o meu processo, foi que eu comecei a perceber o quanto que eu tinha reprimido e suprimido o meu eu autêntico em detrimento, né, de um processo que todos nós passamos, não só as pessoas altamente sensíveis, de adaptação ao mundo que a gente vive, à sociedade que a gente vive, que muitas vezes prioriza o fazer ao invés de ser, né, o pertencimento é moldado a partir daquilo que a sociedade quer que a gente seja e não o que de fato a gente é de verdade, né? Então foi a partir daí, Petra, que eu. E quando tu percebeste isso, qual foi assim a primeira mudança que tu fizeste? Ou o que é que tu te começaste a permitir fazer? A me ouvir, a me escutar, a escutar o meu corpo, a escutar, né? E desde sempre, pela minha forma de ser, eu já na faculdade entendi, né, que a minha linha que eu ia seguir dentro da psicologia seria a linha mais humanista, né, mais existencialista, que inclui o corpo nos processos terapêuticos e pronto, isso para mim sempre foi muito claro, eu não tive muita dúvida em que caminho, em que abordagem eu ia seguir dentro da psicologia. Eu sabia que era abordagem humanista. Eu sei que hoje já tem várias outras, né? Pronto, mas eu não vou revelar a minha idade, porque para ninguém saber, né? Pronto. Mas eu fiz esse percurso dentro do humanismo, que é uma abordagem também que traz o embasamento, né, da fenomenologia existencial, que tem toda uma visão de mundo e de homem pautadas nesses pressupostos, né? De o homem autor da sua própria vida, da gente ter a capacidade de se autorregular e de fazer boas escolhas, e da gente ser um todo, né? Integrado por partes e incluir mente, corpo e espírito. Então, eu sempre soube que a minha pegada seria por aí. E talvez não tivesses vivido a tua própria história de forma tão intensa e tão consciente, não tinhas também consciência de que essa abordagem faria todo o sentido para ti, não é? E por coisas provavelmente tu achei muito interessante, tu quando enviaste, antes da live, tu enviaste-me um texto a apresentar muito da tua missão também. Eu vejo que hoje e isto é muito natural e estamos aqui numa conversa com um propósito e não tem como não tocar no tema propósito. Uhum, Acaba uhum. por ser muito natural que aquilo que nós vivemos, claro que nem tudo aquilo que nós vamos ajudar o outro nós precisamos de passar, não é? Também Não, não não. seria saudável, mas tu querendo ou não,
o que tu hoje procuras fazer com as outras mulheres é trazer a consciência que tu talvez não tinhas de ti naquele momento. Então o teu corpo teve que gritar porque tu não tinhas consciência de ti mesmo e tiveste que fazer esse processo de voltar a ti. Não é que tu também, acho que usaste essa expressão no texto que tu enviaste, que é, né, ajudar as mulheres a voltarem-se para si. Uhum. E nesse processo, até se calhar evitar passar por coisas que tu tiveste que passar para perceber tudo isso. E que hoje tu Sim, consegues ajudar outras pessoas porque passaste também por essa experiência. com certeza. E depois a gente vai descobrindo novas coisas, né? Porque toda essa história me levou, né, para especialização em trauma, né? Trauma de choque, trauma de desenvolvimento, e descobrir os impactos que eles têm na nossa saúde, né? E o fato da gente reprimir durante tantos anos o que a gente sente, o que a gente precisa, não conseguir de alguma forma ter aprendido a atender às nossas necessidades, porque tudo isso é uma questão de desenvolvimento e aprendizado, faz com que, em momentos de situações difíceis, como a nossa panelinha já está cheia, né, de tanta coisa que a gente vai guardando, é, algo que, uma crise que é difícil, pode fazer a panela transbordar, né? Que foi o que aconteceu na altura comigo. Então, eu já estava ali No limite. no limite, sei lá, me reprimindo, escondendo, dizendo sim que era não, e quando era não, né? E querendo dizer não e só dizia sim, esse tipo de coisa que a gente faz. E num momento de um estresse agudo que eu tive naquela altura, a doença autoimune deflagrou, né? Dois anos depois, acho eu. Então, depois tudo foi. Sabe quando um quebra-cabeça vai se. O Né? puzzle. As pecinhas vão se encaixando e a gente vai encontrando o nosso percurso dentro da psicologia, porque a psicologia tem muito. É um mundo, né? De temas, um mundo de coisas para a gente estudar, e a gente não pode ser bom em tudo, né? Não tem como ser bom em tudo. E a nossa história é que vai nos levando e nos conduzindo ao nosso propósito, à nossa missão, né? Eu entendo propósito como a gente ser a gente mesmo a cada momento e poder expressar essa verdade, né? Ser quem a gente é e essas experiências que a gente vivendo parece assim que vai espremendo mais e mais, né? Para que a gente possa despertar para aquilo que de fato a gente é, o nosso eu autêntico. Uhum. O que é que foi mais difícil para ti neste processo, né? Há pouco eu perguntei-te, tu percebeste, né, na altura da faculdade, quando tiveste que começar a fazer terapia, depois veio a doença autoimune, que lá está, foi o pico, porque lá está, o nosso corpo está totalmente relacionado com as nossas emoções e tudo acaba por influenciar também. E quando tu começaste a fazer terapia, né, esse mergulho no autoconhecimento, e acredito que tenhas começado a fazer escolhas diferentes, né? Boas escolhas de acordo com aquilo que te faz sentido e começaste a perceber que te afogaste muito, que te prendeste muito, que abafaste muito as tuas emoções e quem tu eras. Quando tu começaste esse processo e começaste a voltar para ti mesma, o que é que foi mais difícil? A primeira coisa que eu me dei conta é que eu comecei a ter medo de mim mesma, do meu próprio corpo, das minhas próprias sensações, do que podia acontecer se eu sentisse, sabe? Se eu me abrisse para esse lado, né, vulnerável. Então, a primeira coisa que veio foi esse medo de mim, do E, meu... Sabe quando você... eu estou aqui a pensar, né? É o medo. Talvez tu tivesse este medo de sentir, porque houve momentos em que tu sentiste e não foste acolhida. Exato. Ou então E foste mal.
ou não necessariamente só não acolhida, mas também como a gente precisa que alguém nos alfabetize a respeito do que está acontecendo com a gente, né? Muitas vezes isso não acontece. E de fato a gente passa a ter medo daquilo que a gente sente, dos sentimentos, das emoções, passa a classificar, essa é boa, essa é ruim, essa é aquilo outro, né? E por conta da questão da autossensibilidade, eu sempre tive muito, o meu corpo sempre falou muito quando emocionalmente eu tinha uma raiva, sentia alguma coisa desagradável, uma emoção mais desagradável. Eu sempre sentia alguma coisa física. Então eu tinha uma dor no estômago, sei lá, tinha um problema intestinal, ou eu tinha uma dor de cabeça. Então eu sempre tive muitos sintomas somáticos, né? Com relação àquilo que eu não expressava, que eu não partilhava, que eu não tinha espaço, né, para colocar. E também eu cresci escutando muito que essas coisas não são importantes. Ah, isso é drama, isso é. Pronto, e tive que me fechar, né? Não, tive que me fechar na minha bolha. Então, a primeira coisa que foi mais difícil para mim foi eu fazer as pazes com o meu corpo, né? De fato, o que acontece e o que aconteceu, né? A gente está falando de trauma aqui, desenvolvimento, foi uma separação, né? Uma separação, uma divisão de mim. E quando eu comecei a voltar para mim, para sentir, para perceber o que que acontecia e a intensidade das emoções que vinham, né? O meu maior desafio foi aprender a regular essa intensidade do como eu sentia as coisas, né? E eu precisei aprender formas de me regular, né? De estar com o que eu sentia Uhum. sem transbordar, né? Sim. É. Como é que foi esse processo de tu fazeres as pazes com o teu corpo? Foi que compromisso que tu foste fazendo, te permitir sentir, deixares a emoção fluir e depois regulares a própria emoção? Eu acho, Pedro, que isso aconteceu muito em processo terapêutico. Uhum. O que que, de fato, a relação terapêutica faz, né? Ela é esse hétero suporte. Então, eu tive que primeiro aprender a sentir junto da minha terapeuta, né? Ela foi me ajudando a estar com aquilo que se apresentava no meu corpo, nas minhas emoções. Nessa altura, eu ainda nem fazia terapia somática, né? Eu lembro que a minha primeira psicóloga, maravilhosa, o nome dela é Laís, ela era psicodramatista, Hum. né? Então, Olhava muito com a expressão corporal. sim, trabalhava, eu sempre fiz, né, terapia que envolvia o corpo, sempre que incluía o corpo, né? Mas ainda não era algo focado, né, no sistema nervoso, apesar de que todas as terapias trabalham com o sistema nervoso, né? Mas quando o trabalho é específico com um trauma é diferente, a condição é diferente, enfim. Então eu primeiro fiz terapia com o psicodrama, né? E, e eu acho que foi na relação, né? Aquela história de a gente aprende a se regular junto, né? A se acalmar junto. Eu realmente vivi um processo de maternagem daquilo que não foi possível viver, né? Era Nas fases, dentro do né? processo terapêutico, tu foste, se calhar, atender a necessidades lá atrás que não tinham sido atendidas. Exato. De épocas, né? E de momentos e de que não foram atendidas, né? Não só a nível de acolhimento, mas também a nível de nomear aquilo que estava sentindo, a nível de não julgar, né? A nível de não criticar. Realmente, eu acho que eu passei por um processo de alfabetização, alfabetização emocional. Não. E tu estás a falar, eu estou a pensar em como é que isso faz tanta falta hoje. Ainda estes dias eu atendi
uma adolescente, uma miúda nova que eu comecei a acompanhar, 14, 15 anos, e é muito aquela coisa de sentiste o quê diante disso? Não sei. Ok, mas como é que isso te fez sentir? Tipo, Uhum. é algo né, importante, não sei. E essa tal falta de tu conseguires nomear o que tu estás a sentir, tudo aquilo que nos é desconhecido, nós tendemos a fugir. A fugir. E Então, se torna grande, né? exato, Se torna torna-se muito grande, pavoroso. porque nós não sabemos o que é que aquilo é. E só o Uhum. facto de eu saber o que é isto, ainda que seja uma coisa assustadora, desconfortável no início, eu pelo menos consigo olhar aquilo de frente e consigo conviver com isso. Então, esta parte da regulação emocional Nossa. e só vem quando eu consigo aceitar aquilo que eu estou a sentir e não continuar a rejeitar. É. E de fato, a regulação emocional é a base, né, de toda a saúde do nosso corpo. Não tem para onde correr, né? Se eu não conheço o meu corpo, se eu não percebo o que eu sinto, se eu estou desconectada, né? Como que eu posso existir nesse lugar desorganizado? Só que assim, o nosso corpo é tão sábio, tão perfeito na sua imperfeição, que a gente conseguiu uma forma que é colocar tudo isso debaixo do tapete e se tornar uma pessoa funcional. Mas o fato da gente se tornar funcional não quer dizer que esteja tudo bem e que a poeira debaixo do tapete ainda não esteja ali comandando todas as tuas escolhas e as tuas decisões, né? Eu Yeah. acho que esse é o grande boom, assim, do processo, não só de cuidado em saúde mental, mas também de desenvolvimento humano. Porque às vezes a gente acha que porque não aconteceram coisas horríveis na nossa vida, traumas agudos e coisas que não tem poeira debaixo do tapete. E na realidade, tem poeira debaixo do tapete. Porque o sistema que a gente nasceu é igual para todos. Claro, tem aqui algumas exceções a nível de continente, né? No Oriente é uma coisa, no Ocidente é outra coisa. Mas todos nós estamos sujeitos à mesma realidade, assim, né? De humanos imperfeitos, né? Que educaram também outros humanos. Uhum. E essa falta de amor, de cuidado, de respeito, de empatia, não existe de hoje. Hoje está a nível hard, né? A gente está assim, pronto. Mas isso vem desde antes. Os nossos pais, eles tiveram. A prioridade deles era nos sustentar, né? Nos dar o sustento, o que era Vivência. a sobrevivência, né? Então, E agora tocando nisso, e o perigo disso é que nós realmente tornarmos pessoas funcionais. e ainda bem, porque senão não estávamos nós, É nem eu, bom. nem você aqui. Então, assim, quando eu digo perigo, é que faz-nos pensar que está tudo bem. Eu acho que esta frase que eu disse epá, é mesmo isto. O facto de nós nos tornarmos pessoas funcionais não quer dizer que esteja tudo bem. Isso. Na maioria das vezes nós estamos está tudo bem. Só quero ler aqui o comentário da Flora. Para mim foi muito importante ter um nome para as emoções, para tudo o que aconteceu. Lembro-me de repetir muitas vezes: ah, então era isto. Isto é muito importante. Porque nós passamos a compreendermos de uma forma completamente diferente e não nos achamos, se calhar, errados por sentir determinadas coisas. E às vezes eu própria, em consulta, eu sinto que as pessoas se julgam por aquilo que sentem. Olha, até às vezes nem querem falar do género, eu senti isto, mas eu nem quero falar sobre isso porque isso é errado. Não, não há emoções erradas. Não é errado é o que nós fazemos com elas. É porque já é uma escolha. Agora, a emoção que eu sinto, ela vem de algum lugar, tem alguma função. Tem E precisa alguma de ser função. escutada, precisa de ser acolhida. Quando não é acolhida, estás todo este processo que estás a falar, não é? Esta parte traumática, não atender as minhas necessidades, nem sequer perceber o que é que eu estou a sentir. Tornar-me funcional, mas não estar bem. Acabo por abafar o meu potencial, a minha autenticidade, porque acho que sou uma pessoa errada. Não é? O facto de não teres sabido lidar com a tua sensibilidade porque não tiveste como aprender a lidar com ela, né, encolheu-te numa caixinha e impediu-te de ser quem tu és durante muito tempo. Tu hoje chegares aqui e eu perguntar-te quem tu és e tu, a primeira coisa que tu dizes é eu sou uma pessoa com Altamente sensível. discapacidade, foi aquilo que tu rejeitaste durante anos. Sim.
Isso é viver a tua essência. Isso é viver a tua autenticidade. É tu não tens mais vergonha de ser quem tu és. Não. Ser quem tu és. E uma das perguntas que a gente faz, né, na parte da psicossomática, com relação às doenças autoimunes, é o que que em mim eu rejeito? O que que em mim eu não aceito? Eu não acolho. Então, durante muito tempo, eu tentei esconder, né, essa sensibilidade e, e o desfecho foi esse. Então, o meu processo foi resgatar esse lugar, né? Sabendo que sensibilidade não é fragilidade. Uhum. Eu ia escrever aqui a pergunta. Esqueci. Sensibilidade não é fragilidade, é Não, mesmo isso. não. Mas foi isso que durante, né, o meu processo de crescer, eu entendi. Que eu era muito frágil, muito dramática, enfim. E isso não é verdade, né? A sensibilidade é a capacidade de que eu tenho, e não só quem é altamente sensível, todos nós humanos temos essa característica, né? A não ser que ela foi deturpada, né? Se ela tiver preservada, essa capacidade de ver a vida com uns olhos realmente atentos, presentes, que prestam atenção aos pormenores das coisas, coisas que, inclusive, muitas pessoas às vezes não conseguem perceber porque estão ausentes de si, ausentes desse faro, né, dessa intuição apurada, que são características essenciais nossas do ser humano. Não estou dizendo que só as pessoas altamente sensíveis têm isso, os pás, né? Mas a gente tem 10 vezes, aumentado 10 vezes, né? Eu tenho uma Sentem tudo com médica. mais intensidade. Hã? Sentem Como? tudo com mais intensidade, né? Com mais intensidade. A minha médica diz que quem não é altamente sensível tem 5 antenas no cérebro. E quem é, tem 10. Yeah. Uma forma assim fofa dela explicar que as minhas antenas estão tudo ligadas e que, né, eu percebo coisas que outras pessoas, as nuances mesmo das coisas, e não é à toa, né, que eu escolhi servir na profissão do cuidado e da saúde, né? Mas eu tive que descobrir como usar esse essa particularidade, essa característica minha ao meu favor e não contra mim. Porque quando tu rejeitas, tu só vês, olhas para aquela característica como algo contra ti. Do género, eu não posso mostrar que eu sou altamente sensível porque isso vai me prejudicar. Quando tu aceitas, lá está é a pergunta que tu disseste, né? O que é meu rejeito? E tu percebeste que estavas a rejeitar a autossensibilidade. A partir desse momento que começaste a aceitar, isso passa a ser algo que Uhum. caracteriza de uma forma muito positiva, não é? Que te faz acolher, tal, eu acredito que tu deves acolher as pessoas, entender sinais das pessoas que se calhar passariam despercebidos noutra área, ou outro Sim, tipo de profissionais, então tu usando isso a teu favor é realmente, não, olha, eu sou uma pessoa altamente sensível, então tenho, e isto é uma coisa que me caracteriza, isto faz parte de mim. E eu vou usar isso também a meu favor na minha vertente profissional, na minha vertente pessoal, ou seja, é deixar-te abafar, literalmente, uhum. e olhares para isso também como o teu potencial, né? Aqui é a página Ressignificando Histórias escreveu. Não sei o teu nome, querida, por isso é que estou a dizer Ressignificando Histórias. A sensibilidade é um superpoder. É. Exatamente. Né? A hipersensibilidade, ou tu seres altamente sensível, é o teu potencial. Uhum. É. Isso. E tu aceitando isso, consegues viver o teu propósito de uma forma enquanto rejeitavas não conseguias, né? Sim. A Liliana está E com hipersensibilidade. Olha. a Petra consegue ver as perguntas, mas eu não consigo, Não viu, estás a ver Petra? os comentários? Não, eu ponho aqui para passar e ver. Eu não Não consigo. tá. Não Eu tá vou ler isso para conseguindo. ti então. Tá, É, que agora tivemos aqui a Liliana que disse que também tem hipersensibilidade, ainda está a se identificar contigo. sim. É,
A alta sensibilidade, né? O hipersensibilidade, assim, tem vários nomes, mas o mais conhecido é pessoas altamente sensíveis mesmo, que é a base de todas as neurodivergências, né? A Uhum. alta sensibilidade. E ela está presente em todas as neurodivergências e, às vezes, a alta sensibilidade vem acompanhado de outras, né? O PHDA, o autismo, a superdotação, né? E eu desconfio aí que sim, eu tenho uns traços de PHDA também. Mas o mais importante nessa jornada, né, de desbloquear, né, o meu potencial e a minha autenticidade foi realmente aceitar, né, esse meu lado, isso que faz parte de mim e passar a cuidar de mim como se realmente eu estivesse cuidando de um bebê, né, com muita amorosidade. Então, eu me tornei especialista Em ti. em mim e nessas percepções apurada do que são as necessidades essenciais do ser humano, sabe? E por que que eu tô dizendo isso? Porque tem pessoas que, quando não tem essa autossensibilidade presente, pode passar algum tempo, até um certo tempo, a rejeitar alguma necessidade sua ou a não atender. E isso não necessariamente causa um adoecimento na pessoa ou traz um sintoma físico. Mas, por exemplo, no meu caso, não. Se eu não der atenção a tudo isso que acontece comigo, a todas as minhas necessidades, isso vai dar, geralmente dá ruim. Porque eu começo a realmente sentir coisas, eu começo a ter gastrite, eu começo, né? Hoje, nesse atual momento da minha vida, depois de tanto tempo de terapia, né? E após começar um processo também de trabalho pessoal comigo, e não só pessoal e profissional, né? De integração das memórias traumáticas, a minha doença autoimune entrou em remissão. Uau. Então, assim, eu não sei se com a ajuda. Com certeza isso tem um impacto muito grande, porque eu fiz um processo e continuo a fazer, porque atualmente eu ainda continuo a fazer, né? Terapia somática. Eu descarreguei muitas memórias, né? Muitas tensões e estresses que estavam no meu corpo, e aos poucos o meu corpo foi conseguindo se reajustar, se auto-organizar, enfim. Então, a doença autoimune que eu desenvolvi foi no fígado, hoje o meu fígado está bem. Hum. Isso quer dizer que ele não vai voltar a ficar mal? Não sei, né? Mas o que eu sei é que eu tenho que me manter comprometida, né, com esse cuidado, com essa sensibilidade, né? É, e as minhas emoções não podem ser negligenciadas, não podem. Então, eu tenho que encontrar espaços e lugares de expressividade, de regulação, né? Enfim, para que elas não fiquem. A panelinha não Não encha é? muito. E estás a Porque dizer que é importante porque tu trazes a responsabilidade para ti. Porque o mundo continua a acontecer, a vida continua a girar, estamos num mundo cada vez mais frio, estamos num mundo cada vez mais distante e cada vez menos sensível. E podemos escolher olhar para não tenho espaço para sentir, não tenho tempo para isso, o mundo hoje está pior do que aquilo que estava, não é antes. Ou então eu posso olhar, não, como é que eu posso regular as minhas emoções para impedir para me permitir sentir, né? Para me permitir ser sensível, para me permitir ser quem eu sou. E aí tu puxas a responsabilidade para ti. E isso é muito importante. e estar atenta, né, para que a minha panelinha não fique no limite, tenha aqui um espacinho. Por quê? Porque o nível de estresse, por exemplo, talvez uma pessoa
que não tem autossensibilidade não fique tão estressada como eu em um dia inteiro de trabalho, sabe? Como eu absorvo muitas coisas e percebo muitas coisas, o meu limiar, né, de estresse e a minha panelinha de estresse enche mais rápido. Então eu tenho que proporcionalmente o mesmo nível de estresse que eu recebo no dia, eu tenho que Tens que proporcionalmente também me regular. cuidar. Exato. Exato. Para ir limpando, para ir, né, diminuindo tudo. Não, porque isso não existe, né? Uma vida sem estresse não existe, uma vida sem desafio não existe, uma vida sem. Não, não existe. Mas dentro daquilo que me é possível e que eu fui aprendendo e que eu fui desenvolvendo, né? Como eu posso manter a minha panelinha, o meu não tão cheia, né? Para que eu possa, quando vier um desafio maior, eu lidar com isso com espaço, né? Com tranquilidade, pronto. Então, é um trabalho Contínuo. contínuo, não para, né? Até porque a vida também é assim, a vida é impermanência. Hoje está tudo bem, amanhã acontece algo que não tá, e como gerir isso, essa impermanência da vida, a partir desse lugar, né? De 10 antenas e não de 5. Olha, aqui a Ana P. Mendes disse que Vilânia é uma pessoa crescente, sempre bom te ouvir. Crescente, Crescente. crescente. É, foi esse o termo que usou. Depois temos aqui a Ana Fonseca, que disse: também sou sensível. Ao longo da vida fui aceitando este meu lado como positivo e bonito, porque conseguia sentir a natureza, as coisas simples e até algo mais profundo do outro. Infelizmente, o mundo tende a ver de forma negativa, mas é algo raro, especial e nos faz quem somos. E ela disse mais: uau, obrigada por partilhares, também sou assim. Os meus limites, espaço de situações diárias é diferente. Obrigada, sinto que não sou a única humanidade compartilhada aqui, né? Da mesma forma que a gente percebe o que não está bem, nós também temos a mesma capacidade de perceber o que está bem. O belo no feio. Eu adoro essa frase, eu acho que é da Clarissa Pinkola. Né? Essa capacidade de ver o belo no feio, essa capacidade de encontrar beleza onde não há, né? Onde não se consegue ver, a capacidade de se alegrar com o simples, de contemplar a simplicidade, e automaticamente isso ajudar a gente a se regular, inclusive, né? Então, essa facilidade que a gente tem, essa predisposição também para a arte, né? Por uma mente muito Sabes, criativa. agora é que eu entendi o porquê que tu gostas tanto da dança. Ah, eu danço muito. Pronto, gente, eu danço livre, tá? Eu não sou dançarina nem bailarina, mas eu me aventuro no flamenco. Inclusive, eu tenho uma professora querida, que é a Marta Chasqueira, aqui de Portugal. E me aventuro, assim, no flamenco, para aprender umas coisinhas, a mãozinha, as Hum. coisinhas. Só isso. Tem uma foto tua do encontro que estás mesmo ali com uma cara mesmo. Ai, meu Deus, eu não vi. Sim, mas eu uso a música, não só a música, mas a dança, né, como uma forma de regulação e um recurso muito precioso para mim. Olha, eu vou aproveitar essa tua deixa para perguntar aqui da Liliana. Hum. Podes dar alguns exemplos de coisas que fazes para a tua panelinha não encher? Pergunta bem interessante, né? Ou seja, estratégia na prática. Primeira coisa, eu preciso fazer várias pausas durante o dia para fazer uma coisa simples e gratuita que se chama respiração, Hum. né? Então eu faço pausas ao longo do dia, nos intervalos dos atendimentos, para respirar consciente, né? Outra coisa também que me ajuda no meio do dia, ou começar o dia ou dançando, colocar uma música e dançar. Outra coisa que
muito me ajuda e muito me regula e me leva para um lugar assim de mais tranquilidade, assim, rapidamente, né? É a conexão com a minha espiritualidade. É realmente se conectar e fazer minhas orações e conversar, né, com Deus, assim, diariamente. A gente tem altos papos ao longo do dia. Às vezes eu acordo de madrugada e converso com ele também. O que mais? Estar com meu gatinho, meu Theo, meu pet, também me regula bastante. Passar um tempinho com ele ali, desfrutando daquela frequência elevadíssima, né? Dos gatinhos. Outra coisa que me ajudou muito, bastante, foi aprender a colocar alguns limites, dizer alguns nãos. Sair desse lugar, né, da salvadora, que foi muito importante para mim, me tornar e reconhecer essa capacidade de não ser necessária, de realmente se ausentar de alguns lugares, né? Eu comecei a cuidar melhor também dessa coisa dos estímulos, né? Muito tempo Hum, social, né? Aqui em Portugal não tenho muito essa vida, como no Brasil, a vida social aqui é diferente, mas eu costumo dosar muito, sabe? Geralmente se tem um encontro da Purpose Academy no sábado e no domingo tem outra coisa, eu tento escolher entre esses dois o que é importante eu estar. Por quê? Porque eu preciso também de tempo de solitude, de estar quietinha comigo no meu canto, ao mesmo tempo que, né, eu também preciso de interação social. acho que é Eu acho que eu dei vários exemplos, né? sim, sim, eu apontei aqui seis e estou a escrever aqui e estou a deixar aqui nos comentários as pausas para respirar, dançar, conexão com a espiritualidade diária, estar com animal de estimação, não é? No Petro não tenho animal de estimação, apanha 5 minutos de sol e permite-te receber vitamina D. Só Colocar limites, não é? Sair do lugar de salvadora, que é a parte de diminuir os estímulos, e esta de diminuir os estímulos é muito importante o que tu falaste até agora. Porque nós, quando ouvimos o diminuir os estímulos, deixa eu só ler aqui o comentário da Flora para não me perder. Confesso que quando descobri que era pessoa altamente sensível, fiquei um pouco aflita. Hoje compreendo e aceito essa parte de mim. E é mesmo isso, né? É compreender, aceitar. É a palavra-chave, aceitar. Esta pergunta que tu fizeste, até vou começar a usar isso em terapia, que é qual é que é a parte tua que tu estás a rejeitar? isso. Não é? Isso traz dor, não é? A Liliana agradeceu muito as tuas dicas. E o que tu estavas a dizer agora de diminuir os estímulos, é, até relativamente a ambientes, é muito importante, porque o que eu ia dizer é que nós hoje em dia, quando ouvimos diminuir os estímulos, pensamos só em telemóvel, dopamina, televisão, Sim, mais, não é? Redes sociais, etc. E no nosso encontro anterior, que nós tivemos em junho, a Marina, ela por acaso disse uma coisa que bate com o que tu disseste agora, que é para que é que eu vou estar em dois ambientes que vão exigir da minha energia 2 dias seguidos? Não, só hoje sei que eu vou estar aqui, amanhã vou ter um dia mais leve, mais calmo, mais tranquilo, porque senão eu sou constantemente em resposta e não em integração. Então eu não. preciso de não estar só a responder aos estímulos que aparecem, mas eu preciso de integrar, não é? De tempo. Não é preciso tempo para integrar, para me regular. Senão estou constantemente em resposta. Isso também desgasta. Então, os estímulos também é isto, é nós escolhermos de forma intencional a que é que eu quero estar, a que é que eu quero estar sujeito, onde é que eu quero estar exposta. Então, isto que tu falaste é muito importante. Olha, temos aqui uma pergunta. Como é que descobriste que eras altamente sensível e não simplesmente sensível? Bom, eu indico sempre esse livro, inclusive eu já fiz uma roda de conversa sobre esse tema, das pessoas altamente sensíveis, da doutora Elaine Aron. Ok. Eu vou. Essa é a versão aqui de Portugal e ela tem um questionáriozinho, um teste no livro que você pode responder e perceber, né? Eu comecei por aqui, mas não existe só esse caminho, né? Tem também a possibilidade da gente fazer um neurodiagnóstico, né? Um psicodiagnóstico,
porque a alta sensibilidade, ela é a base, né, de todas as neurodivergências. Então, eu comecei por aí, né? E eu acho que também o fato, né, de eu ser psicóloga, enfim, acaba sendo mais fácil da gente identificar, né, inicialmente. Mas se você quer né, uma coisa mais precisa, mais organizada e orientada, eu aconselho, né, procurar fazer um psicodiagnóstico direitinho, com um profissional especialista nisso. Sabes que eu tô aqui a pensar que esse aí que devia ser o teu nicho, minha querida. Pessoas altamente sensíveis. Por isso, agora aqui no papel de mentora, em 2026, eu quero ver algo Lá concreto. vai ela, lá Isso. vem ela. Eu penso nele como base, já pensei nisso. E também a questão o quando a gente não acolhe isso né, o que reverbera a nível de saúde, né? Porque eu primeiro cheguei no trauma, tô dizendo em percurso meu, né? Essa percepção, para depois chegar nas pessoas altamente sensíveis, né? E hoje em dia já há estudos, inclusive o Gabor Maté fala muito no Mito do Normal sobre as pessoas altamente sensíveis. Ele é altamente sensível, os filhos deles também. E ele, inclusive, traz, né, que para as pessoas altamente sensíveis não precisa ter acontecido nada de grave a nível de negligência. Basta não ter acontecido coisas boas, acolhimento, amorosidade, afeto, enfim, para, né, causar aí uma desorganização, uma ruptura nesse processo, impedimento de desenvolvimento. Então, eu comecei pela questão da doença autoimune, fui ali desbravando, cheguei no trauma, depois eu cheguei nas pessoas altamente sensíveis, né? E a nível de estudo também, para saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Alta sensibilidade ou trauma e tudo mais, também já tenho desbravado aí essas pesquisas, sabe? E sim, pelo que eu vim estudando e pesquisando, alta sensibilidade, a gente já nasce com isso, é um traço, e que sim, pode ser consequência de trauma transgeracional, né? Eu quero ver Fica algo aí a dica aí. para desbravarem. Por acaso, Eu ainda tô desbravando, tá, Petra? tá, Esse mas tu podes mundo. ir desbravando e ir partilhando e indo posicionando nesse sentido. Porque eu vou te ser muito sincera. O que tu falaste aqui hoje, para já eu não sabia que tu tinhas esse diamante em bruto aí dentro sobre alta sensibilidade. Deixa no ombro, né? Não, e eu não sabia que tu ia me fazer essas perguntas, né? Porque eu tô Olha, aqui. se eu te mostrar o roteiro da live, não tem nada a ver com aquilo que eu te pergunto, mas nada. Eu ia falar sobre a desconexão social, sobre o desamor que tu falaste comigo. Eu faço sempre coisas completamente Mas, ó, diferentes, presta cara. atenção. Esses temas, né, da desconexão, do desamor, de tudo isso que eu trouxe, eu acho que é um tema muito importante para mim e eu estudo muito a respeito disso, por justamente eu ter essa percepção da autossensibilidade. Porque, por Olha, exemplo, em pessoas que não têm autossensibilidade, isso já tem um impacto uhum. Agora grandiosíssimo. imaginem. Yeah. Já interrompe o processo de desenvolvimento, já interrompe o processo de crescimento das pessoas, o não ser acolhido individualmente, socialmente, coletivamente, né? As questões de ordem socioeconômica, ordem política, tudo isso já interfere no nosso processo de se constituir. Imagina quando você tem, né, nasce com essa questão da alta sensibilidade. Então eu não tenho como não perceber essas coisas. Eu não a minha existência não, eu não consigo passar na vida sem olhar para isso, porque isso me afeta enormemente. Enormemente, assim. Tá? Olha, a Ana Fonseca disse: gostava muito de ver mais conteúdo seu da sensibilidade. Identifico muito, parabéns. E a Liliana disse: concordo com a Ana.
Por isso, já Sabe? vai ser um dos meus Gente, a pedidos. Petra é a minha mentora, então ela vai, Eu vai. quero uma sessão, gente. Eu E, nem vou mais marcar, já nem vou mais vai sim. marcar. E, para um ano, quero uma aula tua na comunidade sobre esse tema. E estou a dizer para o ano porque literalmente o ano está a acabar, né? Por isso, gente, olha, o que tu falaste, que o divino opera, eu acho que ele operou, acho não, ele operou nessa live. Porque vocês podem ter a certeza que nós não íamos falar disso. Não, Eu nada, vim para cá para falar de nada. autoconhecimento. E onde é que isso começou? Vilânia, quem és tu? Então, se a hipersensibilidade surgiu na resposta ao quem és tu, esta és tu. Uhum. Não fujas do teu propósito. É por aqui. Por isso, assume esse lugar, porque deu para ver. Uma coisa que eu ia dizer é que eu não tinha ideia que havia tantas pessoas que se iam identificar com isso. A quantidade de pessoas que se identificam com isso. Ana, Liliana, Flora, tantas pessoas. Por isso, vamos ver coisa é acontecer. A Flora disse: a sugestão da Petra é excelente. É necessário mais profissionais a falarem sobre pessoas altamente sensíveis. Força, querida, avança. Não é por acaso que estamos a assistir a esta live. Nada é por acaso. Ok. Ok. Ah, conversamos isso em breve. Para fecharmos, tens alguma coisa que queiras deixar aqui como mensagem final? Acho que já deste tanta coisa, meu Deus. Olha, a Marta Leitão disse também que gostava dessa aula. Depois eu vou-te dizer, Marta, quando tivermos essa aula. Sim, senhora. Sim, senhora. Queres deixar aqui alguma mensagem? Tenho. Eu preparei uma poesia. Ai, É tão bom. pequenina, pequenina. Como Oh. diz cá em Portugal. É da minha poetisa preferida, a Rupi Kaur. Eu amo. Ela diz: mergulho no poço do meu corpo e acabo no outro mundo. Tudo o que preciso já existe em mim. Não é preciso procurar em outros lugares. Casa. Tão lindo. Tudo que eu procuro já existe em mim. Não preciso procurar noutros lugares. O nosso corpo é a nossa casa, literalmente. Né? Ai, obrigada. Olha, Obrigada, não eu. foi em vão que a luz faltou na semana passada e a live foi adiada para essa semana porque a tua live faz muito sentido depois do encontro que nós tivemos no sábado. E eu acredito que tu até vês mais conectada contigo para falar sobre este tema depois daquilo que vivemos no sábado. Por isso, ainda bem que a luz faltou. Ainda bem que a live foi adiada para hoje. E obrigada mesmo de coração pela tua entrega, pela tua vulnerabilidade e pela tua generosidade. E o que eu gosto nestas conversas é que realmente fugimos aqui da parte técnica e, e entramos aqui na parte Sim, humana sim. também, né? Uma. Para mim é muito importante. E a Flora disse que bom que estou na Purpose Academy e vou esperar e assistir a essa aula. E E a nossa já querida tá todo mundo. Tina, a nossa querida Tina, a máquina linda e maravilhosa, A Tina tá aí? está aqui, está a saber. Olha, isso é, e provavelmente, se ela não tivesse estado no encontro, hoje não estaria aqui na live. Por isso, valeu a mesma pena. A dizer, eu preciso de vocês na minha vida. E a Ana Fonseca a dizer que live, Deus sabe o que faz. Sim. Deus sabe sempre aquilo que faz. Obrigada, minha querida. Obrigada mesmo. Obrigada, eu, Petra. Obrigada. Um beijinho enorme. Beijinho, até breve. Até breve. Tchau, tchau.